Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Débora Lopes, professora de português e redação, e hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal, né? Em especial a próclise. Primeiro, o que é colocação pronominal? É a colocação do pronome dentro da frase, né? O que seria a próclise? É quando eu coloco o pronome antes do verbo. Então, hoje nós vamos falar sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Primeiro, eu fiz aqui uma tabela, né? Os pronomes pessoais, eles se dividem, né, em pronomes retos. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Beleza? E os oblíquos, mim comigo, ti contigo. O alhe se consigo, nos conosco, vos convosco. Os as lhes se consigo. São os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, olha, ele se divide em átono e tônico. O que são os pronomes oblíquos átonos? São aqueles que são pronunciados com menor intensidade. Me, o alhe, se, te, nos, vos. E os tônicos são aqueles que são pronunciados com maior intensidade. Mim comigo, te contigo, ele, ela, se consigo, tá? Esses pronomes, eles podem aparecer no plural ou no singular, né? Então, o singular, eu, tu, ele ou ela, e o plural, nós, vós, eles ou elas. Então, aqui eu coloquei para você a tabela dos pronomes pessoais. Então, o que é a colocação pronominal? Os pronomes oblíquos átonos, né? São aqueles, já falei, que são pronunciados com menor intensidade na frase. Então, eles aparecem mais fracos, né? Com menor intensidade. Então, eles devem aparecer próximo aos verbos. E aí, para que eles apareçam próximos aos verbos, eu tenho algumas regrinhas de colocação pronominal. Primeiro eu coloquei um texto aqui, ó, de Oswald de Andrade. O texto é pronominais. Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui, ó, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, eu tenho um erro. Por quê? Me dá um cigarro está errado, certo? Quando você vai falar de acordo com a norma culta, né, o certo seria dê-me um cigarro, ok? Por quê? Porque eu não posso iniciar minha frase com pronome oblíquo átono. Me é um pronome oblíquo átono. Então, os pronomes eles podem ocupar 3 posições na frase, né? Essas 3 posições aparecem em relação ao verbo. Quando o pronome ele aparece antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Quando ele aparece no meio do verbo, eu tenho caso de mesóclise. A mesóclise já caiu em desuso, né? Nós não usamos mais a mesóclise. E ênclise é quando o pronome ele aparece depois do verbo. Então, qual é a regrinha, né? Quando que eu vou usar a próclise? Primeiro, próclise é o pronome antes do verbo. Quando é que você usa próclise? Quando aparecerem na sua frase palavras de sentido negativo. Por exemplo, não, nunca, nenhum. Tá? Olha aqui. Ele nada nos disse sobre isso. Por que eu coloquei aqui a próclise, o pronome nos, antes do verbo dizer e não depois? Porque nada é uma palavra negativa. E diante de palavras negativas eu uso próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Eu também uso próclise quando aparecerem advérbios. O que são os advérbios? Né? São palavras que aparecem próximos a verbos, expressam o quê? Uma circunstância. Aqui, sempre, muito, já, talvez, rapidamente. Olha, já se resolveu o problema? Esse ser aqui, ó, é um pronome oblíquo átono. Eu coloquei antes do verbo resolveu.
Então, eu usei a próclise. Por que eu usei a próclise aqui? Porque já é um advérbio. Quando eu tiver um advérbio, eu uso próclise. Os pronomes relativos, né? Pronome relativo é aquele que se refere ao termo anterior. Essa foi a opção que me restou. Esse que aqui se refere ao termo anterior, opção. Então, com os pronomes relativos que, quem, qual, onde, eu uso próclise aqui, ó. O pronome reto antes do verbo restou. Os pronomes indefinidos, né? Muito, algum, nenhum, ninguém, beleza? Quando eu tiver pronomes indefinidos, eu também uso a próclise, ó. Ele é curioso, tudo lhe interessa. O lhe é o pronome oblíquo átono que eu coloquei na frente do verbo interessa, tá vendo? Então, eu usei próclise, por quê? Porque aparece aqui, ó, pronome indefinido. Os pronomes demonstrativos, este, esse, isto, aquilo, aquela. Sei que isso a incomoda demais. Então, ó, aqui eu tenho os pronomes demonstrativos. Tranquilo? Este, esse, isto, aquela. Então, o que eu fiz aí? Eu usei a próclise. Aqui, ó. Coloquei, ó, o a, que é o pronome oblíquo, antes do verbo. E com as conjunções subordinativas, né? Que, quando, embora, porque. As conjunções subordinativas são aquelas que introduzem as orações subordinadas. Dizem que te consideras um gênio. Ó, que a minha conjunção subordinativa, eu coloquei o T, que é o pronome oblíquo átono, antes do verbo considerar. Então, ó, diante dos pronomes, eu uso a próclise, ó, todos é o pronome indefinido, todos me desejaram boa sorte nas provas. Eu usei a próclise aqui, ó, pronome antes do verbo, por quê? Porque ela se iniciou com pronome indefinido. Aquilo me incomoda bastante, ó. Usei a próclise também, porque aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Muitos se perderam naquela estrada, ó, uso de próclise também. Ok? Pronome. Então, diante das palavras negativas que eu já falei, não lhe perguntei isso, jamais me disseram tudo e nunca me mostraram uma foto sua. Então, não, jamais e nunca são palavras de sentido negativo. Então, eu usei a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Ó, o jovem pode modificar o sistema se o deixarem apresentar suas ideias, ó. Pronome antes do verbo. Por quê? Porque aqui, ó, é uma conjunção subordinativa. Aqui é a mesma coisa. Quando te chamarem para a vaga, avise-me. Ó. Beleza? Diante dos advérbios, ontem me telefonaram, ontem é um advérbio de tempo e realmente a encontrei presa. É um advérbio de quê? De afirmação, né? Então, aqui, ó, eu usei a próclise, que é o pronome antes do verbo. Por quê? Porque apareceu na minha frase advérbio. Agora, se eu tiver um advérbio separado por vírgula, eu vou usar a ênclise. Ontem telefonaram-me. Por que aqui eu não posso colocar ontem me telefonaram? Por que eu não posso usar a próclise aqui? Porque o advérbio ele veio separado por vírgula. Quando o advérbio ele aparecer separado pela vírgula, eu vou usar a ênclise. Tranquilo? Quando que a minha próclise é opcional? O que é ser opcional? Quando que eu posso escolher se devo usar próclise ou não? Com os pronomes pessoais retos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, quando eles não aparecerem de palavra atrativa. O que é isso? Uma palavra que atrai o pronome. Olha, eu lhe obedeço ou eu obedeço-lhe. Então, ó, espero que ele nos apoie. Aqui, ó, só é possível o uso da próclise. Por que aqui só é possível o pronome antes do verbo apoiar? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o pronome, mas esse que, o que ele está fazendo? É uma conjunção subordinativa. Então, com a conjunção subordinativa, ele atrai para que eu use o quê?
a próclise. Tranquilo? Quando o verbo ele não se iniciar a oração, quando o verbo não aparecer no início da oração, e não vai ter fator de próclise, né? Não vai ser regra. Eu posso escolher, olha, o professor te devolveu a prova ou o professor devolveu-te a prova. Com preposição, o que são as preposições? São as palavras, né, que ligam frases, né, que ligam duas palavras. A, ante, após, até, com, contra, de, são as preposições. Desde, entre, em, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, as preposições. Então, com as preposições ou palavra negativa mais o verbo no infinitivo, ó. Preposição, não escondi o desejo de se demitir, ó. Preposição, palavra de sentido negativo e o verbo no infinitivo. Então, aí eu posso escolher, ok? Por enquanto, é isso. Na próxima aula, eu vou falar sobre os casos de mesóclise e ênclise, ok? Beijos e boa semana para todos.